Quem se sentou à mesa para negociar, ao invés de chupar jabuticaba, colhe os frutos. É o caso de Tarcísio de Freitas e empresários de importantes setores produtivos do estado. Quem traz a informação é a repórter Tawane Catan. Tawane, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, Geise, muito boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência. Exatamente, essa medida anunciada pelo presidente americano Donald Trump do tarifaço, primeiro que ela foi adiantada, né, Geise? Ia ser 1º de agosto, sexta-feira, e foi adiantado 2 dias para 30 de julho ontem. Então, ontem foi oficializado o tarifaço, mas apesar disso, tem uma lista de exceções, lista de produtos, são quase 700, sendo mais de 500 voltados a aeronaves civis, cerca de 40 relacionados a petróleo, carvão, gás natural e derivados e quase 100 itens diversos. Os alimentos que escaparam aí do tarifaço do presidente americano foram a castanha do Pará, o suco e a polpa da laranja, né? Essa medida foi oficializada ontem. Agora, mesmo com as exceções, o governador de São Paulo, por exemplo, como você adiantou, Tarcísio de Freitas, ele que tinha se reunido com empresários paulistas, empresários americanos, que inclusive participou do evento da XP e falou justamente sobre o tarifaço, ele anunciou hoje uma nova medida de liberação de 1,5 bilhão de reais em créditos acumulados no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços para aqueles exportadores de produtos impactados pelo tarifaço de Trump. Até porque, Geise, São Paulo é o principal exportador, estado principal exportador para os Estados Unidos. E essa liberação vai ser feita por meio do programa Proativo e destinada com prioridade para aqueles contribuintes que têm créditos acumulados aptos à transferência. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é uma forma de dar liquidez às empresas paulistas com atuação no mercado externo, especialmente aquelas que têm maior valor agregado de produção. E como que vai funcionar, né? Cada empresa ela pode solicitar até 120 milhões de reais e os pedidos aprovados vão ser atendidos em até 10 parcelas. O início dessa liberação está previsto para o começo de setembro deste ano. Agora teve uma nova medida que foi, na verdade, atualizada pelo governador Tarcísio hoje também. Há uma semana ele lançou aí a linha de crédito Giro Exportador com 200 milhões de reais. Ele dobrou esse número hoje para 400 milhões. Esse programa que já foi criado há uma semana vai ser direcionado àqueles setores com relação comercial com os Estados Unidos, e a ideia são empréstimos com juros a partir de 0,27% ao mês, mais o IPCA, que é o principal índice de inflação do país, e a carência de 12 meses. A gente citou a aeronave civis, está aí também as imagens para a nossa audiência. A quem interessa isso, claro, a Embraer, que inclusive as ações da Embraer subiram cerca de 11% na B3, a Bolsa de Valores brasileira, depois dessa lista de exceções que foi divulgada ontem pela Casa Branca, né? E a gente entrou em contato com a Embraer e em nota, para entender, né, se houve um fôlego, um alívio depois dessa lista de exceções, e em nota a empresa afirmou que essa notícia confirma o impacto positivo da Embraer para as economias brasileira e americana. Além disso, a Embraer também defendeu a volta da tarifa zero para a indústria aeroespacial, porque a gente sabe que desde 2 de abril houve aí uma taxa de 10% para alguns produtos, e depois o adicional de 40%, daí totalizando o tarifaço de 50%. Então a Embraer defende a regra, para que a regra volte para a tarifa zero. E ainda a empresa também defendeu em nota que se mantenha o diálogo entre os dois países. Geise, volto com você. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde, até amanhã. Serrão, tá aí então a movimentação, né, em relação às empresas aqui, principalmente no estado de São Paulo. A gente precisa lembrar sempre que o estado de São Paulo não é só Avenida Paulista e Faria Lima. A gente sabe que tem uma grande produção aqui nos interiores. É um estado grande, é um estado vital para a economia do nosso país, e teve aí essa movimentação bastante criticada também. Teve alguns que criticaram bastante essa movimentação, enfim, teve ali um pouco de desconforto, mas tá aí negociação em relação ao tarifaço de Donald Trump. São Paulo é um estado-nação e tinha que fazer a negociação certa para não sair no prejuízo diante dessas medidas que, de novo, não eram para atingir a economia brasileira, mas sim para dar uma chacoalhada no próprio empresariado brasileiro de que ele precisa acordar. Está na hora de ele parar de apoiar
políticas e políticos equivocados. É isso, o recado foi esse que foi dado e parece que começou a ser muito bem entendido. Então, vamos lá, o Brasil teve uma chance. É preciso aproveitar essa chance de ouro para a gente agora começar a consertar essa nação. É hora do empresariado pressionar aqueles políticos que eles formalmente apoiam com muita grana. É hora deles tirarem o apoio àqueles políticos que eles ajudaram de forma muito direta na última eleição. E é hora de o povo brasileiro efetivamente acordar para entender que é ele que tem que escolher melhor os seus representantes, é ele quem tem que exercer de verdade a sua soberania e o seu poder de pressão para que o Estado brasileiro deixe de ser um Estado autoritário, ladrão e sempre contra os interesses maiores da sociedade brasileira. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.